senhoras e senhores senadores. Eu venho hoje falar sobre um importante tema da engrenagem institucional do Poder Judiciário. Falo das eleições diretas para a presidência dos tribunais, ou seja, da inclusão dos magistrados de primeiro grau no colégio eleitoral para a escolha dos dirigentes das cortes brasileiras. Essa é uma iniciativa materializada, ou seja, que se materializa, melhor dizendo, da campanha desenvolvida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, nos anos 2012 e 2013. Na essência, segundo matéria publicada no site oficial da AMB, a maioria dos juízes brasileiros apenas quer exercer ativamente a legitimidade que implicitamente possuem por serem membros desse poder. Nesse tema, os Ministérios Públicos dos Estados fazem e continuam fazendo escola. Seus dirigentes, senhor presidente, há mais de 20 anos, são escolhidos em lista tríplice por procuradores e promotores de justiça. E mais, nesse período, os governadores têm nomeado o mais votado pela classe, em referência à vontade da maioria representada. Aliás, todos os membros podem dirigir a instituição, não apenas os integrantes da cúpula, no caso da Procuradoria-Geral de Justiça. Isso é democracia institucional. Apresenta-se oportuno recordar a história recente do Judiciário. Vejamos, a Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, é um produto do regime militar. Foi elaborado com base no trabalho do Procurador-Geral da República do governo do presidente Ernesto Geisel, o senhor Henrique Fonseca de Araújo, procurador de Justiça aposentado do Rio Grande do Sul, então advogado que nutria animosidade não escondida à magistratura brasileira, então alijada do processo autoritário da elaboração das normas jurídicas. Mais especificamente, a promulgação da LOMAN se deu num contexto político de recrudescimento do ataque à democracia do país. A reforma do Judiciário inseriu-se num pacote de alterações institucionais que reduziu significativamente o teor democrático em todos os poderes de nação. Com efeito, foram instituídas eleições indiretas para governador e criou-se a figura do senador igualmente indireto, apelidado de biônico. Ressalta-se que todas essas medidas foram vinculadas por emendas constitucionais editadas sem a participação do Congresso Nacional. Na época, o Poder Judiciário e os juízes ficaram expostos à opinião pública como bodes expiatórios para mudanças legais de interesse de preservação de grupo político-militar, então no poder. Contudo, mesmo com essa linguagem autoritária e passados 25 anos da redemocratização, a LOMAN sobrevive, mantendo os grilhões da força imposta à magistratura. Dentre os tribunais de justiça, do trabalho e federais, somam-se 56 unidades judiciárias, cujas direções, presidência e vice, são eleitas via sufrágio restrito. Apenas o membro de corte tem direito a voto. Sobre o tema, há 3 projetos de emenda constitucional no Congresso. Todos se convergem no sentido de excluir a eleição para a corregedoria, dada a sua natureza fiscalizatória, e de ampliar o direito de sufrágio para juízes de primeiro grau de jurisdição
no tocante às eleições para a presidência e vice-presidência. Ademais, excluem do colégio eleitoral os juízes substitutos, que são aqueles que ainda estão no estágio probatório. A eleição será para o órgão de cúpula dos tribunais de justiça, os regionais federais e os regionais de trabalho, incluindo-se os eleitorais, pela própria composição plural e específica, e os tribunais superiores. Mais que isso, apenas os desembargadores terão a capacidade eleitoral passiva. Vale dizer, somente os integrantes da Corte é que poderão ser eleitos. As indagações que se põem são: qual o fator positivo em se quebrar uma tradição secular da composição dos tribunais? Os modelos de administração dos tribunais, como vemos, são eficientes. Eles produziram uma justiça eficiente. As vozes favoráveis a modificações sustenta-se nos seguintes pontos, senhor presidente. Em primeiro lugar, a valorização da magistratura de primeiro grau. Não haveria razão plausível, senhor presidente, para alijar os juízes de capacidade eleitoral ativa, mantendo a fortes um status que se deslegitimam os ocupantes das cadeiras via sufrágio restrito. Sabemos que não se pode resolver questão complexa com uma equação simples, mas a negativa para as indicações impõe, desde logo, uma mudança no viés atual. Um outro aspecto é conferir a legitimidade ativa, não a passiva, aos mais de 16 mil juízes brasileiros. Ora, se o judiciário é o guardião da ordem democrática, a ela deve-se assegurar uma efetiva democratização no processo da escolha dos seus dirigentes. É um contrassenso o poder do Paulo Paim, que garante as eleições mais céleres e seguras do mundo, carecer de democracia para si própria. Seria até leviano supor que os juízes não tenham qualidade e discernimento suficiente para a escolha dos dirigentes dos tribunais. Um terceiro ponto, senador Paulo Paim, refere-se à eficiência administrativa. Não se pode pressupor que o gestor máximo da instituição seja a melhor escolha, tão só por ser mais antigo. Deixa-se de lado o mérito, centralizando-se de forma única e inflexível a disputa. Se no campo da atividade julgadora a premissa da primazia pela antiguidade possa ser mais palatável, no campo da administração é totalmente equivocado. Isso por uma simples diferenciação. O julgador é diferente de administrador. Este tem que emergir nos problemas administrativos dos tribunais, ser agregador, conciliador, discutir projetos e ter uma boa diretoria, e ser averso às preferências pessoais e zelar pelo princípio da igualdade. Pelo que vimos, as administrações dos tribunais não primaram pela criação de uma justiça mais efetiva. É óbvio que os problemas são variados e de diversas matizes. Muito está sendo feito, é bem da verdade. Contudo, a participação do juiz de primeiro grau, que estão em contato direto com os advogados, partes e a população em geral, muito poderiam contribuir para a construção de uma justiça mais acessível. Os juízes de primeiro grau, em face da proximidade com a população, colaboram significativamente para a própria evolução legislativa. Há inúmeros institutos modificados pela força de sua atividade. A sensibilidade que guia a atuação dos juízes decorre do contato direto com os anseios populares por uma justiça mais célere e mais efetiva. Motivo
porque sua vontade deve ser levada em conta. E se tratando de poder judiciário, a evolução há de ser contínua. A própria criação do Conselho Nacional de Justiça foi fundamental para que tivessem voz os juízes de primeiro grau, considerados agentes políticos de menor importância. O órgão passou a ser uma instância de acesso aos reclamos sociais sobre a prestação jurisdicional e o acesso à justiça. Contudo, senhor presidente, é necessário mais. Em um momento em que se prega pluralismo, ativismo judicial e interpretação aberta, na qual exige do juiz uma maior participação social e efetivação dos direitos fundamentais incertos na Constituição, nada mais racional que os juízes monocráticos tenham o direito de voto à eleição dos representantes do poder. A possibilidade de participação mais ampla e democrática somente atualiza o judiciário às suas aspirações internas e externas. Esta, como dito, melhor captadas pelos juízes de primeira instância. É imperativo da modernidade. Na última ponderação, referente à necessidade de maior integração estrutural e administrativa das instâncias. A disparidade entre elas é, na maioria dos casos, gritantes. No primeiro grau, é corriqueira escassez de funcionários e de material, e assim, com a precariedade de instalações. Situações que se repetem também na segunda instância, onde, aliás, se nota o reverso. Isso, senhor presidente, é fato, é real, e vem sendo constatado pela Corregedoria Nacional de Justiça em suas correções. São esses argumentos que impõem a democratização do judiciário, permitindo-a o direito ao voto do juiz na eleição do presidente e vice-presidente das Cortes dos Tribunais de Justiça, regionais, federais e regionais de trabalho. É uma exigência de modernidade que permitirá uma justiça mais plural, democrática, transparente e efetiva. Para concluir, senhor presidente, convém lembrar que Max Weber, ao analisar a legitimidade do poder dos governantes em face dos governadores, asseverou a relação entre uns e outros se estabelece com uma relação entre o direito, por parte dos primeiros, de comandar e o dever, por partes dos segundos, obedecer. Na mesma linha, segue Roseman, que baseia no princípio da legitimação, no consenso entre homens, o que pressupõe a audição de todos, e acrescento eu. Nesse contexto, reconheço que o ato da escolha do dirigente do tribunal por aqueles que integram a magistratura, base fundamental do judiciário, agrega respeito interpessoal. Mas não é só, senhor presidente. Todo o processo de consulta habilita ao eleito para o exercício pleno de certos atos ou gozo de determinados direitos, de modo a se legitimar a autoridade que se passa a exercer sobre todos aqueles que são consultados. De forma, senhor presidente, eu particularmente defendo a democratização em todos os setores, por que não na magistratura brasileira, que certamente todos aqueles que participam dessa corte têm o direito também de participar na direção, ou seja, seria injustiça, é uma injustiça um juiz não participar também da eleição, ou seja, por que no Ministério Público já participa, por que não também na magistratura do nosso país? De forma, quando faço esse meu pronunciamento, eu estou defendendo aqui com muita convicção, na certeza de que só assim nós poderemos, de maneira concreta, sobretudo transparente, mudar
à justiça brasileira através da democratização na escolha dos seus dirigentes. É o que tenho a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador Jaime Campos. Não sei se Vossa Excelência pode presidir alguns minutos, que o senador Wellington Dias estaria vindo. Daí ele assumiria que depois eu fico, inclusive, para o senador Wellington.